E nós vamos dar sequência à rodada de entrevistas com candidatos que disputam o Senado Federal. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio Joaquim Saraiva, candidato da Democracia Cristã. Joaquim Saraiva vai participar a partir de agora dessa entrevista conosco. Candidato, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O senhor vai para mais uma disputa eleitoral. Qual é a diferença das outras disputas que o senhor entrou e perdeu para essa que o senhor disputa em 2018? Em primeiro lugar, que a gente nunca tem... Eu tive algumas derrotas eleitorais, mas política não. Cada vez mais você vai aperfeiçoando. E é isso que eu estou hoje candidato ao Senado, porque eu acredito que essa vez é uma eleição onde a gente tem condições de disputar por igual. Eu tenho um desejo imenso e eu quero que o Brasil volte a crescer e gerar emprego. E vejo que através de uma medida, a redução de jornada de trabalho, que é de 44 horas semanais, nós baixarmos para 36 horas. Dessa maneira, você, trabalhador do comércio, da indústria, da construção civil, trabalhadores em geral, trabalhando menos, vai ter condições das empresas suprir aquela necessidade, que era 40 horas para 36, contratar mais gente para trabalhar. Aí isso é reformular a reforma trabalhista, né? E as pessoas vão ter mais tempo de ficar com a família, estudar, se qualificar cada vez mais e aí produzir até mais para as empresas. Mas aí seria um recuo em relação à reforma política que já foi implantada no país. Eleito senador, você pretende rever o que já foi aprovado no Congresso? Não, o que houve ali não foi uma reforma trabalhista, o que houve ali foi algumas mudanças para tirar o direito dos trabalhadores. Porque a partir do momento, Arivaldo e telespectadores, que eles fizeram de terceirizar a mão de obra dos trabalhadores para iniciativa privada, isso aí vai gerar o quê? Desemprego cada vez mais, porque foi feita essa reforma e até agora, pelo contrário, está aumentando a quantidade de desempregados. Nós vamos conseguir gerar emprego imediatamente com a redução de jornada de trabalho. Por exemplo, os países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Japão e o Brasil, que é o sétimo, só o Brasil trabalha 44. Os outros países trabalham de 38, que é o Reino Unido, 36, Estados Unidos, França e Alemanha é 35 e o Japão é 34. E a Alemanha, como está aumentando o número de desempregados da Alemanha, a Alemanha quer reduzir de 34 horas semanais para 29, para dessa maneira eles conseguirem gerar mais emprego. Então, quem pensa hoje no futuro tem que pensar também na mão de obra do trabalhador. Dessa forma, nós vamos crescer mais, gerar mais emprego e as pessoas vão ter uma vida melhor, com mais tempo para ficar com seus familiares. Mas esse modelo, candidato, não pode sacrificar demais as empresas que teriam dificuldade para manter uma folha de pagamento maior? É por isso que, junto com a reforma trabalhista, com a redução de jornada de trabalho, nós temos que fazer a reforma tributária. Ninguém aguenta mais pagar imposto. A classe média é que é sacrificada. Quem ganha acima de 28 mil por ano, Erivaldo, telespectador e Joelson, o que ocorre? Eles pagam 27% de imposto de renda. Isso não tem condições. A classe média, se ela quer a saúde, se é de qualidade, se ela quer escola para seus filhos, vai pagar privado, porque o Estado não favorece nada para aqueles que ganham assalariado e a classe média. E também o açúcar que você compra, você paga 32% de imposto. O litro de combustível, você paga 30% de imposto. A cervejinha, quem gosta de tomar, paga 40% de imposto. 47%. Se você compra uma moto ou um carro, tu paga de 35% a 47% de imposto. E esse recurso está indo para onde? Está indo para o bolso, muito mal distribuído, e a classe média que termina sustentando a carga tributária. Porque os grandes empresários não pagam, eles têm incentivo. E quando o produto que eles produzem, eles repassam para o consumidor final. Délio Rocha, de Brasília, também tem uma pergunta ao candidato Joaquim Saraiva. Délio.
Candidato, boa tarde. O senhor falou aí de reforma trabalhista, de reforma tributária. Eu também queria incluir nessa discussão a reforma previdenciária, a reforma da Previdência, que deve voltar a ser discutida no Congresso Nacional no próximo ano. E caso o senhor seja eleito, você já deve se deparar logo de cara aí com essa votação que vai acontecer na Câmara e depois no Senado. Essa proposta que está tramitando no Congresso, candidato, aí prevê o aumento da idade mínima para aposentadoria, o aumento também do tempo de serviço e, além disso, essa proposta não inclui os militares que proporcionalmente são responsáveis pelo maior rombo na Previdência. Eu queria saber se o senhor concorda com a proposta da Previdência que hoje tramita no Congresso ou se, caso o senhor seja senador, se há aí possibilidade de o senhor apresentar alguma emenda a essa proposta. Em primeiro lugar, eu só quero discordar do grande repórter, é que os militares é que causam rombo na Previdência. E sim, é o dinheiro que é roubado por parte dos governantes e o governo do país é que tira o dinheiro da Previdência. Primeiro ponto é esse. Segundo, eu quero dizer que eu sou favorável que realmente tenha uma igualdade de salário. Não é justo o trabalhador da iniciativa privada, durante todo o seu tempo, ele paga um teto de ganha 15 mil por mês e quando aposenta vai ganhar 5.600. Não, o que eu defendo é que tenha igualdade. A gente cria um teto máximo de R$8.000, tanto da privada como a pública ganhar esse salário. É isso que eu defendo. Porque dessa maneira nós estamos tendo uma igualdade para que continue, que consiga atingir toda a população. E em relação à idade máxima, que é aumentar a idade, eu não vejo nenhum problema, porque o que eu defendo? O trabalhador rural, esse sim, tem que manter 55 anos para a mulher e 60 para o homem. Mas aquele que trabalha na iniciativa privada, dentro do comércio, não tem nenhum problema de atingir a igualdade máxima do homem para 65 e a mulher para 62. Délio Rocha tem outra pergunta em cima desse tema, Délio. Candidato, ainda se discute até se há um rombo na Previdência ou não, há uma divergência em relação a isso. Os economistas, de forma majoritária, aí, defendem que há um rombo na Previdência e também defendem que esse rombo, aí, proporcionalmente, o peso maior vem dos militares. Agora, não há nenhuma dúvida, há um consenso, viu, candidato, de que o trabalhador da iniciativa privada, esse sim tem uma situação muito favorável, existe um abismo menor entre o que ele contribui e o que ele recebe depois na aposentadoria. Enquanto o serviço público, aí sim, candidato, existe uma diferença aí que é mais desfavorável para a Previdência. Eu queria saber se, em relação a essa diferença, essa desigualdade entre o contribuinte da iniciativa privada e do setor público, se o senhor tem alguma proposta nesse sentido para diminuir esse abismo. Eu vou voltar a falar o que eu disse. Eu sou defensor que tem o teto máximo de R$8.000, tanto para a pública, para o servidor público, como também para a privada. É isso que eu defendo, um teto igualitário, que não haja diferença, que não tenha essa grande diferença de um para o outro. Porque o que não dá para acontecer é hoje, por exemplo, um servidor ganha 20 mil por mês, e quando público, e quando aposenta é com 20 mil. E o da iniciativa privada, ganhando 15, 20 mil, só aposenta com 5.600. Se ele quer ter um aumento, tem que pagar por fora. Outra coisa, o problema do rombo é as grandes empresas que não pagam a Previdência. Vamos fazer um levantamento, quanto deve grandes empresas no Brasil, os bancos, as grandes indústrias, eles não contribuem, as prefeituras, os estados, por exemplo, a cidade de Floriano, o prefeito lá, já muitas vezes já aconteceu de cobrar do servidor público e não repassar para o INSS. Isso acontece praticamente em quase todas as prefeituras do Brasil. Fenelon Rocha.
Candidato, o Banco Mundial lançou agora um documento encaminhado a todos os candidatos à presidência da República, falando sobre a necessidade do Brasil se renovar, fazer reformas e principalmente buscar competitividade no cenário internacional como forma de aumentar emprego. Isso passaria por uma necessidade de desonerar a carga que recai sobre as empresas e inclui tributação, burocracia, infraestrutura, logística, essas coisas. O que é que o senhor pensa, já que o senhor é candidato a senador, o que é que o senhor pensa em propor no Senado no sentido de reduzir o chamado custo Brasil? O que eu defendo é que, de fato, tenha que diminua a burocracia. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 10 dias, você abre uma empresa. No Brasil, é em torno de 90 a 120 dias. Outra questão, a pequena e microempresa no Brasil, nos Estados Unidos, ela só começa a pagar o tributo quando passa a 250 mil dólares. No Brasil, quando você abre uma pequena empresa, você já começa a pagar desde o primeiro dia que ela é aberta. Eu sou favorável que tenha a desburocratização e que tenha, de fato, uma mudança do sistema que está, para facilitar a vida do empregador e o trabalhador, que ela possa ter mais fôlego para trabalhar e melhor pagar o salário do seu trabalhador, até porque eu estou defendendo a redução de jornada de 44 para 36 horas semanais. Candidato, o senhor faz parte de um partido chamado Democracia Cristã. O antigo PSDC virou Democracia Cristã. É um partido que tem chapa pura, candidato a senador do do DC, candidato a governador do DC, candidato a vice do DC e candidato à presidência também, que é José Maria Eimael. É um desenho que nos faz pensar que o DC, Democracia Cristã, está isolado nesse processo eleitoral. O candidato à presidência do seu partido sequer tem tempo para participar de debates, ou tem representação suficiente para participar de debates. Por que o senhor entende que o Democracia Cristã tem condição de falar aos brasileiros, tendo um perfil tão encolhido? Em primeiro lugar, é o sistema eleitoral do Brasil que proporciona isto. Se nós vivemos num país democrático, e a partir do momento que sua candidatura registrada devia o tempo ser igual para todos. Mas o que acontece? O que eles fizeram? Diminuíram. Mas nos estados, como eu e outros estados que temos candidato ao Senado, nós estamos levando essa mensagem. O interessante é que a gente pensa no Brasil maior. Eu penso no Piauí, onde esse estado possa voltar a crescer e gerar emprego. Por exemplo, nós temos o porto de Luiz Correia, nunca concluíram. Se nós tivéssemos uma bancada na Câmara e no Senado para brigar por esse porto, o Lula, como um homem que sempre gostou do Piauí, que ajudou esse estado, não tinha ido fazer um porto em Cuba, tinha feito aqui no Piauí. Mas, infelizmente, nós temos uma bancada no Senado e também na Câmara, que são apenas os papéis de parede que estão lá. Só estão lá para pedir empregos de cargos aqui no estado, não estão lá para defender nosso estado. E através desse porto, você que compra um produto pela internet, que demora 30, 60, até 120 dias para receber, com esse porto, vai receber muito mais rápido e nós vamos ter condições de mostrar para o mundo que o Piauí tem porto e aí é uma outra bandeira, é a construção de uma estrada de ferro ligando a Cristalândia a Luiz Correia, para que nós possamos transportar toda a produção agrícola do sul do Cerrado do Piauí para o mundo inteiro, porque nós estamos mais próximos da Alemanha, da África e da Ásia do que outros estados com o irmão do Nordeste. E a ferrovia transnordestina, que é uma obra aí que, apesar de estar parada, mas é um projeto já definido, bem desenhado. Como se integraria aí nesse projeto da estrada de ferro norte e sul do Piauí? Olha, meu amigo Erivaldo, a Transnordestina, ela sai da cidade de Eliseu Martins, passa por Canto Buriti, Rio Grande, a cidade de Itaueira, Ribeira do Piauí, Picos e vai para o porto de Escoape, lá no Ceará. A nossa ferrovia ligando a Cristalândia à cidade de Luiz Correia, nós vamos
valorizar o sul do Piauí, nós vamos valorizar o nosso estado, vai gerar emprego e vai melhorar vai melhorar a qualidade de vida da nossa gente. E com esse porto e com essa ferrovia, nós vamos ter condições de brigar por uma refinaria da Petrobras se instalar na cidade de Teresina, um terminal de petróleo em Floriano, outro em Picos e outro na cidade de Bom Jesus, porque o trem ele vai voltar e já traz o combustível para essas cidades. Dessa maneira, o Piauí vai ser grande. Ou nós pensamos o Piauí na conclusão do Porto de Luiz Correia, na estrada de ferro, ou o Piauí não vai sair desse mar de lama. É por isso que o Romualdo Senna, o nosso candidato a governador, ele tem essa proposta de baixar os impostos e fazer com que gerar emprego através da produção. E aí, com essa estrada de ferro e com o porto, que sem dúvida alguma, o Piauí vai ser outro, vamos ter mais gente trabalhando e vamos melhorar a qualidade de vida de cada um. Porque essa é a visão, essa é a missão do senador, representar o seu estado, além de fazer leis, e sim trazer benefício para o Piauí. Quando eu falo benefício, não é questão de calçamento, não. Eu estou falando benefício de obra estruturante que possa melhorar a qualidade de vida e sim também aumentar a arrecadação dos municípios através das indústrias e do comércio que vão se fortalecer cada vez mais. Délio Rocha. Candidato, falando de benefícios, só que agora dos benefícios que são oferecidos aos parlamentares, aos deputados e senadores, hoje aí muito se discute a possibilidade de se acabar com o auxílio moradia que hoje é oferecido aos parlamentares. O senhor é contra ou a favor desse benefício, candidato? Totalmente a favor, até porque cada parlamentar lá em Brasília no Senado tem um apartamento muito grande, com mais de 200 metros quadrados, a mesma forma o senador da República. Então, sou favorável totalmente a acabar com esses benefícios, porque não é justo o trabalhador, e também sou favorável a acabar os benefícios para os magistrados também, não só para os parlamentares, mas também para os magistrados, tem que acabar com esses privilégios de auxílio moradia. Fenelon Rocha. Candidato, o senhor falou do projeto da ferrovia de Parnaíba até Cristalândia. Os críticos da Transnordestina dizem que ela é uma ferrovia que não tem um projeto de desenvolvimento atrelado a ela. Eu pergunto, já que o senhor defende a ferrovia na região norte e também o porto, o que é que esse porto iria transportar? Que projeto vai estar atrelado a esse porto? E respondo, o Piauí hoje, bem que na cidade de Floriano está sendo hoje extraído um grande usina de gás, uma usina de gás hoje na cidade de Floriano. E a soja que produz na cidade de Luiz Magalhães, e a soja que produz na cidade de Barreiras, e a soja de Bom Jesus, e os minérios que temos na região de Giboés e de Cristalândia, daquela região, tudo isso vão em carretas. E com essa ferrovia, nós vamos transportar todos os grãos do sul do Piauí e parte da Bahia para o nosso porto. E aí sim, com isso daí, vamos agregar os valores. De que valores? Porque esse produto vai para a Europa e vai vir com o produto de lá para cá, vai ficar no nosso porto aqui, no nosso porto que fica para o Piauí, porque o Piauí é um estado bem centralizado. De um lado é o Ceará, Maranhão, Bahia, Pernambuco e Tocantins. Nós com esse porto e com essa ferrovia, nós vamos ter indústria, porque o Piauí tem o maior subsolo de água do mundo. Não é à toa que os italianos investiram 1 bilhão e 200 milhões de reais na cidade de Ribeira do Piauí, na maior usina de energia solar. Então, você já imaginou, nós no Piauí, tendo ferrovia, temos porto, nós vamos ter como transportar esses produtos. Pena que os nossos políticos só pensam do jeito que está aqui. Não é à toa que eles elegem mulheres, elegem filhos, tem 20, 30 anos de mandato, porque o Piauí não tem indústria, o Piauí não gera emprego, o Piauí não tem desenvolvimento. A única pessoa que gera emprego no Piauí é o seu João Claudino, é o Jorge Batista e o senhor R. Damásio. Fora eles, e também a questão do comércio hoje, que eu quero parabenizar até o grupo Gelta, que também gera muito emprego através de vender nas suas lojas de automóveis. Mas
fora isso, quase não há emprego privado no nosso estado. Todo mundo vive dependendo apenas de quê? De um concurso público, esse sim, que é com capacidade. E os outros vivem pedindo cargo a deputado, a vereadores e a prefeito para viver chupando sangue. Enquanto isso, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a segurança, porque os cargos de cargos comissionados, cargos indicados pelos políticos, e aí a população é quem paga o pato, sem saúde, sem educação e sem moradia. E eu queria agradecê-lo, candidato Joaquim Saraiva, candidato a senador pelo Democracia Cristã. Obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço você e quero dizer, sou candidato ao Senado. O nosso partido tem um candidato a governador que é Romualdo Sena, 27, e eu 277. Vamos para vitórias, vamos acreditar no Brasil melhor, um Brasil com ferrovia, um Brasil com porto funcionando, um Piauí com ferrovia, um Piauí com porto funcionando, um Piauí com a refinaria de petróleo da Petrobras e com terminais em Floriano, Bom Jesus, Picos e Parnaíba. Dessa forma, nós vamos ser grandes, porque você merece um Piauí grande, um Piauí melhor. Muito obrigado, candidato Joaquim Saraiva.